Buenos dias, mais uma live, mais um banho. Eu arrumando as câmeras aqui pra ficar bonitinho pra vocês assistirem no YouTube depois disso daqui, se vocês quiserem. Ai. Treino de perna hoje, posterior de coxa. Meu joelho não tá dando trégua, não tá dando pra fazer quadríceps, pelo menos por enquanto. As coisas são passageiras. Lembrando, pessoal, o conteúdo dessas lives está no YouTube catalogado, ajustado, né, com os assuntos separadinhos. E todo dia aqui, entre 7 e 8 da manhã, eu estou para falar para vocês sobre os temas que você tem mais dúvida. Então você pode acessar esse conteúdo pelo YouTube. Aliás, se você estiver acessando agora, não esquece de se inscrever, ligar as notificações aí para saber quando a gente posta conteúdo. E claro, deixe seu comentário aí. O YouTube foi uma ferramenta que eu adotei, pessoal, porque para buscar tema pelo Instagram é meio pentelho, né? Então, pelo menos no YouTube vocês conseguem buscar tema, links que a gente coloca para vocês, de alguma coisa que vocês pedem, perguntam, dos nossos programas. E hoje, impreterivelmente hoje, como não haveria de deixar de ser, temos de prestar nossas homenagens aos profissionais de educação física. Hoje é dia do profissional de educação física. Feliz dia do... Vai, mais uma. Tá com medo porque veio. Então, eu tenho milhares de histórias com meus treinadores, uma mais engraçada que a outra, mas aí a gente vai falar dos assuntos que vocês têm dúvidas aí. Então, para todos os profissionais de educação física que acordaram às 4h30 da manhã, porque a primeira aula era às 5, ou acordaram às 4, porque a primeira aula era às 5, meus respeitos à profissão de vocês, meu muito obrigado, porque ter tido bons professores foi fundamental para tudo que eu faço na minha vida hoje. E com certeza assim será para o resto da minha vida. Então, meu muito obrigado, mais sincero. Felicidades a todos, que vocês tenham um dia e uma vida maravilhosa que vocês merecem. E se tem alguém que entende de esforço, são vocês. Vamos para a nossa vaca fria aqui. Vamos falar de dúvidas e perguntas do dia. Eu nem coloquei tema hoje. Hoje eu acordei mais cansado, mas acordei. Fiz até aquela técnica que eu falei pra vocês. Tocou o despertador, levanta da cama. Levanta da cama e vai pro banheiro e liga a luz. Nem que seja pra você ficar 5 minutos pasmando, olhando pra frente, assim que nem um zumbi. É que nem ligar aqueles carros a álcool antigamente, né? Nem sei se vocês são dessa época. Mas antigamente, os carros a álcool carburados, né? Era um parto ligar isso daí de manhã. Você tinha um botãozinho de injeção de gasolina para ajudar o motor da partida, mas tinha que ficar lá. Aí ele desligava. Aí você tinha que fazer tudo de novo. Quanto mais tempo passa, mais a gente vai ficando parecendo com um carro a álcool velho. Que olha, dá trabalho. Falar em carro a álcool velho, quero mandar um abraço pro João, meu paciente, que tem um Monza 83, né, João? Eu sei que você mora longe do consultório, mas o dia que você puder, venha por favor com o seu Monza 83, pra gente poder dar um rolê de Monza 83 e mostrar para as pessoas o que é um Monza, porque as pessoas não sabem o que é isso. Monza do João, apesar de ser de 1983, está com 70 mil quilômetros rodados, ou seja, tá zero, né? E a gente precisa dar um rolê nesse carro. Precisa. Vamos à vaca fria? Vamos ver o que vocês querem saber hoje. Cara, duas pessoas distintas perguntando sobre creatina. Isso é sinal, né?
Fazer ciclo de creatina ou tomá-la continuamente para estabilizar os estoques. E o Marcelo pergunta: o uso de creatina em idosos ativos, porém que não praticam atividade resistida, é válido? Pergunta sensacional. Kaique Correia: secreção da insulina várias vezes ao dia seria prejudicial à saúde? Por exemplo, fazer 6, 7 refeições? Kaique, jamais seria prejudicial. Você precisa disso. Sem insulina você não faz músculo, querido. Você não pode ter resistência à insulina. Aí são outros 500. Resistência à insulina vem quando você come merda, que é a pergunta do Iago. Quais efeitos de comer sujo, porém dentro das calorias do dia? Justamente essa, Iago. Você come baixa caloria, você faz resistência à insulina, a caloria merda que você comeu não consegue te dar síntese proteica, porque provavelmente é baixa em proteína, rica em gordura, tem carboidratos simples. Além de você não ganhar músculo, você perde músculo e ganha gordura. Mas vamos falar disso. Vamos falar de ciclo de creatina. Vamos falar creatina em idosos. E vamos explicar para o Kaique o negócio da secreção da insulina, né, que tem a ver com a pergunta do Iago em relação a comer porcaria dentro daquilo que é a caloria do dia. Quase uma dieta flexível, né? Mas essa é uma dieta merda flexível, né? Iago, se eu estivesse aqui eu ia pegar uma varinha de marmelo e dar na sua costa. Você já tá fazendo isso, né, ô lazarento? Deixa eu te pegar na rua, você vai ver só. Vou enfiar 1 quilo de aveia na sua garganta para fazer você engolir. Seu caboclo. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Iago, você fez uma pergunta boa, uma pergunta cretina, né? Que é boa também, mas é cretina, né? Porque mostra que você é um safado, né? Então, Iago safado quer comer porcaria o dia inteiro dentro da caloria e depois tomar creatina. Iago. Ah, Iago, você tá pavimentando o caminho do inferno, Iago. Você vai descer reto para abraçar o chifrudo, Iago. Igual a porta da academia do meu prédio, que é alta, para passar os chifrudos que deixa os pesos largados na sala. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, falando sério agora, Iago. Existe o load de creatina, você pode fazer o carregamento, tá? Mas isso só acelera a sua saturação de creatina. Se você tomar em quantidades fixas todos os dias, você vai fazer esse load da mesma forma, você vai fazer a saturação da mesma forma. Talvez demore um pouco mais, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Mas creatina, se você faz exercício, é uma coisa que ideal que você tome todo dia para sempre o resto da sua vida, que nem escovar o dente. Por quê? Creatina é igual a força, creatina é igual a velocidade de recuperação. Então quando o cara que fala para você que ele trabalha em alto desempenho e não toma creatina, para mim, já não tem alto desempenho nenhum. Porque alto desempenho começa com creatina. Começa, tá? Então a primeira coisa, você tem R$10, você precisa comprar um suplemento. O que você compra? Creatina. Você tem que lembrar que você vai perder entre 2 a 3 gramas de creatina por dia de forma fisiológica, normal, você perde isso na urina. E portanto, quando a gente suplementa em doses de 3 gramas ou próximas a isso, você na verdade está fazendo uma reposição daquilo que você está perdendo. Estima-se que pessoas com mais massa muscular possam ter uma perda maior de creatina por conta do metabolismo muscular. Lembra que o trabalho do Stuart Phillips e um cara chamado Rasmussen, em 2006, estimou, ou 2004, não lembro agora, mas estimou que a perda, aliás, o processamento muscular diário é da ordem de 1 a 2% da sua massa magra total. Isso quer dizer o quê? Que alguma coisa entre 50 e 100 dias você trocou completamente sua musculatura. Ué, você não está processando de 1 a 2% da sua massa muscular total, você está quebrando ela e tentando se reconstruir, né? Tem relação com a pergunta do Kaique. E tentando reconstruir. Isso quer dizer que se for 2% ao dia, em 50 dias você reprocessou toda a tua musculatura. Olha que interessante, o tempo médio aí do estudo do Stuart é da ordem de 50 a 100 dias. Aí você pega o estudo brasileiro do Philip Damas de 2016, que mostra que
O pico de hipertrofia é da ordem de 10 a 12 semanas. Pessoal, quanto tempo dá 10 a 12 semanas? 70 dias. Você está vendo como os dados batem? Então a gente está falando de um estudo do Philip Damas de 10 anos depois do Stuart Phillips, mostrando que existe um sincronismo naquilo que é a capacidade de funcionamento da nossa síntese muscular. Só que o Philip Damas, ele associa isso, ele correlaciona isso com o treinamento. E o Stuart Phillips, ele correlaciona isso com o que é a nossa capacidade de síntese muscular. Então são dados diferentes, falando sobre coisas diferentes, mas que têm uma conclusão em relação à síntese de proteína muscular muito parecida. Vocês entendem o que é o processo de você conhecer um determinado assunto? É você conseguir correlacionar esses dados. Portanto, tudo que você for fazer para o teu músculo, não adianta você esperar mudança semana que vem. Mudança para a semana que vem, mudança para o dia seguinte, é mudança de água. Você fala de músculo, a gente está falando aí da ordem de 3 meses. Aí você tem uma quantidade de músculo mensurável, né? Ou um ganho razoavelmente mensurável. Pois bem, e quando você fala, ou quando você percebe que existe essa renovação, entre aspas, desse tecido muscular entre 50 e 100 dias, você procura entender o que são os fatores predominantes disso. E por que a creatina é importante? Porque quando você coloca mais trabalho para o músculo fazer, a tendência é que ele se reconstrua de uma forma mais adaptada a esse trabalho. Isso quer dizer que no período de 3 meses você vai ter ou um ganho de função mais exuberante ou um ganho de forma notável. Né? Lembrando que sempre o ganho de forma está relacionado com o ganho de função. Se você não aumenta a força, se você não aumenta a repetição, se você não diminui o tempo de treino com o mesmo trabalho, ou se você não aumenta volume, teu músculo não vai mudar. Então não adianta você tomar creatina e ficar quieto fazendo o mesmo treino 3 de 8, 4 de 10, com a mesma carga. Isso não muda físico. O que muda físico é a progressão da capacidade física. É isso que eu preciso que vocês entendam. Quando a gente fala treinamento, treinamento é a progressão da quantidade de trabalho. Aí você tem um treinamento. Ah, estou indo para a academia treinar. Beleza. Quanto tempo você está fazendo a mesma coisa? Ah, 5 anos. É o que eu faço. Eu não aguento fazer mais que isso. Então você não está treinando. Você está se acomodando. Você está acomodado àquele estímulo. Seu corpo já provavelmente tem um efeito de condicionamento, mas não de treinamento. Você está condicionado a fazer aquilo, mas aquilo não te possibilita nem alçar trabalhos físicos maiores, nem formas físicas mais exuberantes. Muito entendido isso? Ótimo. Agora, o que é a questão da insulina que o Kaique perguntou? Você precisa, Kaique, de insulina. Insulina, ela não é esse vilão. É o que eu falo para vocês, tenham muito cuidado. As pessoas, elas elegem vilões, elas elegem heróis, né? Ah, porque a resistência periférica à insulina é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, no desenvolvimento do ganho de gordura até o sobrepeso ou a obesidade. Fato. Agora, sem insulina você não tem massa muscular. Você justamente come 6 a 7 vezes por dia para você ter picos regulares de insulina, onde o seu músculo ele aumente o que é a taxa de síntese proteica. Lembra que você vai processar de 1 a 2% da sua massa muscular por dia. Se você não tiver uma insulininha ali para retrabalhar isso daí, você não segura essa proteína e você joga fora. Aonde? Na urina. A proteína a gente excreta principalmente pela urina, né? E quando você tem aquela urina mais espumosa, que fica... parece que você está lavando roupa no seu vaso sanitário, se preocupa, né? Isso daí é proteína, você está jogando fora. E portanto, Kaique, existem níveis que são desejáveis de insulina, né? Então uma insulina de 3 a 4, né, que a gente monitora pela resistência periférica de insulina, uma resistência periférica de insulina de preferência abaixo de 1 ou muito pouco acima de 1, 1.1, 1.2, situações assim são toleráveis, né?
Você usa também a hemoglobina glicada, que eu falei com vocês ontem, com o Rodrigo Manda, quando a gente estava falando naquela live sobre exames. E ele contou um pouquinho para vocês de variáveis pré-analíticas, que é algo que a gente vai ter amanhã à noite no Interligas. Eu e ele vamos falar de exames para vocês. Isso é importante que vocês comecem a ter acesso para tirar aquele véu de que o que faz diagnóstico é exame. Não, o que faz diagnóstico é o profissional. O exame ele confirma ou afasta o diagnóstico. Então amanhã, 8 da noite, Interligas, aula de exames laboratoriais comigo e com o Rodrigo Manda. Se você ainda não se inscreveu no Interligas, olha meu perfil aí, tem inscrição aí, só você clicar. E tem o Instagram do Interligas, @Interligas 2.0. Você pode conhecer mais por lá e clicar lá. Mas vamos voltar para a insulina. E você tem a hemoglobina glicada, que é a sua glicemia média. Se a sua glicemia média ela começa a subir, mau sinal. Quer dizer que você está fazendo resistência à insulina, quer dizer que você está ganhando músculo, aliás, ganhando gordura e perdendo músculo. As duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque, sempre que vem uma desgraça, ela vem acompanhada. Se você vai perder músculo, você vai ganhar gordura. Mas sempre que você tem uma benesse, ela também vem acompanhada. Sempre que você ganha músculo de verdade, não inchaço muscular, você perde gordura. Que foi a estratégia que eu optei nesses últimos 60 dias, que eu fiz aquele preparo que eu contei pra vocês. Tá aqui ainda, tá? Estamos tudo igual. Nada perdido. Tá? Fiquem calmos. It's fucking here. Mas aí, como que a gente ajusta isso daí, Kaique? Porque eu preciso de insulina, mas eu não posso ter spikes muito altos. Justamente você faz uma coisa, que é uma técnica que o nutricionista usa, que chama horizontalização da alimentação. Tá? O que a gente está acostumado a fazer, Kaique? Você sabe. É aquele pratão de pedreiro, assim, vlaft. Com todo respeito aos pedreiros, também sou pedreiro, tenho o maior orgulho das coisas que eu construí na vida. É verdade, tenho muito orgulho disso. É difícil, cara, você não tá pensando. Eu tenho no meu currículo pedreiro, borracheiro, maior orgulho. Cara, você é do interior, você não sabe assentar uma parede, você não sabe nivelar uma janela, você não sabe trocar um pneu. Rapaz, tão frouxo, você tem que saber essas coisas, pelo amor de Deus. Que isso? Isso vem dentro do cromossomo Y, velho. Pelo amor de Deus. Mas olha só, lembra aqueles pratão? O pratão vai te lembrar isso, aquele pratão que é alto assim. Verticalização da alimentação. Você consome muita caloria em uma refeição só. E não interessa, Kaique, se é uma caloria boa. Por quê? Se é um macronutriente bom. Porque o excesso de caloria também causa resistência à insulina. Então não adianta, não tem desculpa para excesso. Porque eu faço a dieta da flexão horizontal. Cara, para de inventar. Cara, eu tenho falta paciência. Todo dia é uma invenção de fisiologia diferente. Uma cagação de regra que o sujeito tirou do fundo do orifício corrugado terminal do trato gastrointestinal. Aquele que fica no final da sua coluna espinhal. O cara tirou de lá. Meu, que saco. Ele ainda fala vou. E tem umas coisas assim, ele coloca no perfil expert em emagrecimento. Cara, tem que ter muita paciência, velho. Muita paciência, tá? O nutricionista, ele faz o quê? Ele pega esse jantoroço que você faz, esse prato que parece um prédio de 15 andares, e a partir das suas calorias que ele descobre no recordatório alimentar, a gente já falou dessa ferramenta aqui, ele cria o que a gente chama de horizontalização da alimentação. Que é o quê? É pegar aqueles trocentas mil calorias que você consumiu em uma refeição e transformar em 2, 3. Por esse processo, que é o processo também de fragmentação alimentar. Agora veja, é muito diferente fracionamento alimentar ou fragmentação alimentar de aumento de frequência alimentar. Isso é uma coisa que vocês não podem confundir. Quando o nutricionista ele faz
Um fracionamento alimentar e uma horizontalização da alimentação, ele está criando o quê? Ele está pegando o que você comia numa refeição monstruosa e está criando uma série de refeições que no final do dia terão o mesmo valor calórico que aquilo que você comia antes tinha. Por quê? Para você ter saciedade, para você não ter queda do que são seus níveis energéticos. Quando você, por conta própria, mantém os jantoroço, e aí você bota lanches, merendas no meio dos horários, aí você resolve que você vai comer uma coxinha no meio da manhã, um pastel no meio da tarde, você está aumentando a frequência alimentar. Isso não é fracionamento alimentar, isso é aumento de frequência. O fracionamento alimentar é um aumento de frequência alimentar, mas qualquer aumento de frequência alimentar não é um fracionamento alimentar. Fracionamento é quando você não muda a caloria total. Aumento de frequência, você pode ou não mudar a caloria total. E quando a gente faz essa horizontalização, então, Kaique, o que a gente procura? A gente procura espalhar essas quantidades, esses picos de insulina ao longo do dia, para que você tenha insulina à sua disposição endógena, de forma a ficar ressintetizando o músculo o tempo inteiro. Você entendeu porque é importante você fazer refeição? Ah, Paulo, eu quero potencializar isso aí. Legal, então você precisa de alguma coisa que te dê um efeito que a gente chama de análogo de GLP-1. Quem tem isso? O Whey Protein tem isso. Tanto que, para pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, a gente usa o Whey Protein para minimizar uma possível de perda de massa muscular em dietas hipocalóricas. Tá? Nessa situação, o Whey Protein ele é uma suplementação, uma ação bioquímica específica. Então você não está querendo desempenho, esse cara não é um grande musculador, você está fazendo um ajuste, porque o efeito insulinotrópico do Whey ele vai fazer com que esse paciente ele tenha essa liberação de insulina de uma forma mais uniforme. O que é importante que eu já falei para vocês? No sistema nervoso central, a insulina é sacetógena, ela não é orexígena. Tá? É errado quem fala isso, pessoal. A insulina ela sinaliza saciedade no hipotálamo. Tá? O que sinaliza fome, o que é orexígeno, na verdade, é a resistência periférica à insulina. Isso sim, né, é orexígeno. E aí, para terminar com a pergunta do Iago, né? Aí o Iago pergunta assim, se eu comer merda o dia inteiro, né? Eu estou traduzindo, né? Ele perguntou bonitinho, mas eu sou um escroto. Aí eu traduzo o que ele pensou. Se eu comer merda o dia inteiro dentro da minha caloria, pode ser? Não, Iago, não pode. Por quê? Primeiro, porque se você comer porcaria o dia inteiro, qual é o conceito de porcaria, você sabe? É uma coisa que tem ou uma alta densidade energética com uma baixa densidade de nutrientes, ou uma coisa extremamente liberadora de insulina, só que com uma quantidade insuficiente também de nutriente. Então normalmente o que essas porcarias vão fazer? Se você comesse uma coisa boa, você vai fazer um pico de insulina de 6, 8 unidades. Só que você vai estar consumindo numa refeição dessa 20 a 30 gramas de proteína, 20 a 30 gramas de carboidrato, ou 30 a 40 gramas de carboidrato. Então você tem substrato para ser digerido. Ao passo que, quando você come uma porcaria dessa, você tem 1 grama de proteína. Isso é uma porrada de gordura. Então o que vai acontecer com essa insulina? Vai pegar toda essa banha e enfiar dentro da sua banha. Isso daí é um trem expresso direto para suas porpetas. E depois você vai reclamar que você está fazendo um muffin aqui do lado na cartucheira. Fica aquele físico feiozão, estranhão, esquisitão, parece uma mortadela amarrada. Aí depois você vai falar para os seus amiguinhos que você está fazendo off-season. Off-season é uma vara de marmelo na sua costa, cabra. Para com essa besteira já. Eu, hein? Para de inventar moda, Iago. Rapaz do céu, ô pessoa que se sabota. Não faça mais isso, tá? Come direitinho. Não inventa moda. Se desse para emagrecer, aliás, emagrecer dá, mas se desse para você secar e ficar trincado e grande comendo hambúrguer, meu amigo, não existe obeso, né? Vamos concordar? Até o cara
alguém sem querer ia conseguir fazer essa façanha. Eu não conheço. Né? A única coisa que eu vejo é que a obesidade ela cresce como se fosse uma epidemia viral. E que cada vez mais as pessoas estão mais frequentemente fora do peso e mais fora do peso em relação àquilo que deveriam. Por isso que de manhã eu venho aqui fazer meu pós-treino, trocando ideia com vocês, falando sobre esses assuntos. Pra vocês entenderem o nível de complicação que é. Algumas coisas vocês gostariam de fazer, mas que dá errado, Iago. Iago, você entendeu que dá errado? Você entendeu, né? Então, coloca aí, dá errado. Né? Se quiser, aliás, colocar nos comentários, pô, Paulo, obrigado, valeu, vou consertar isso. Eu vou ficar muito feliz. Tá? Fico feliz mesmo. Quando a galera que eu respondo comenta lá, eu falo, pô, legal, assistiu, entendeu, aprendeu, vai executar. Iago, fracionamento alimentar, coma limpo, né? E cria uma regra. Né? Não é que nem aquele pessoal fala, nossa, sair fora do trilho animal. Cara, você nunca teve trilho. Para sair do trilho você tem que construir um. Então constrói uma regra, né? Segue a regra e final de semana, meu amigo, leva sua namorada a comer uma pizza, sai com seu pai com sua mãe, vai uma macarronada, ai, mas é de noite. O que acontece? Banha tem escurotropismo, né? Eu só engordo de noite. Que conversa mole é essa? Né? Então esquece essa porra. Né? Faz as suas refeições sociais. Né? E se um dia você decidir que você quer fazer um físico, né, preparado, diferenciado, elaborado, aí, né, a conversa é outra. Né? Cada objetivo tem uma demanda. Ninguém consegue ficar rico deitado numa rede. Você também não consegue fazer um físico comendo porcaria o dia inteiro e trocando caloria e contando pontinho, né, meu? Pelo amor de Deus, vamos. Estamos em 2021, né? Tá na hora de já acordar que não dá para fazer o que quer e ter o resultado que deseja, né? Que aliás é uma das definições de loucura de Einstein, né? Só existe uma loucura no mundo, fazer o que se deseja repetidamente e querer resultados diferentes. E pessoal, consistentemente a gente vê isso na vida e no consultório. Não seja esse louco, tá? Senão você vai se frustrar, você vai virar um hater da internet, vai tomar uma resposta na orelha minha, vai ficar magoadudo, vai enfiar o chifre debaixo do cobertor, né? Né? Porra, pelo amor de Deus, vamos evitar essa palhaçada. Tá? Aumenta o nível, fazer as coisas bacanas aqui. E finalmente, creatina para idosos. Cara, creatina para idoso é fundamental, velho. Estudos mais recentes, de 2005 em diante, eles avaliaram duas coisas. Resistência periférica à glicose e cognição. Então, o que a gente sabe hoje? Né? Já com uma experiência de 10 anos. A creatina ela melhora a sensibilidade periférica à glicose porque ela estimula a expressão de receptores GLUT4 na membrana celular. Então quer dizer que, se você consome creatina, você tem uma melhora da captação de energia. E isso não é importante só para o idoso, é importante para o paciente que tem diabetes, por exemplo. Antigamente, né, quando o pessoal ainda tinha aquela coisa, paciente com diabetes não pode comer proteína, não pode tomar creatina, isso está errado. Né? Se tem um paciente com diabetes, a primeira coisa que você vai fazer é suplementar com creatina para ele. Né? Segunda coisa, é encaixar o whey protein por causa do efeito de análogo de GLP-1 que ele tem. Né? Você não consegue dar um Victoza pro cara 6 vezes ao dia, mas você consegue dar 20 graminhas de whey lá, depois do almoço, depois do jantar, depois do café, para complementar o efeito que você tem das medicações que ele usa. Aliás, tem um estudo muito legal que correlaciona e compara a vildagliptina, que é um inibidor de uma enzima chamada DPP4, que faz a destruição da insulina, né, contra o whey protein. E o que esse estudo mostra? Que eles são muito parecidos com algumas vantagens para o whey protein, mas se você consegue o máximo do efeito do inibidor de DPP4, você consegue a resposta máxima desse inibidor de DPP4, da vildagliptina, quando você combina ela com o whey protein. Cara, isso é sensacional. Você tem uma forma não medicamentosa que te ajude
no controle da glicemia do paciente com diabetes. E a creatina? GLUT4 é aquele receptor de glicose. A gente tem vários tipos de GLUT, né? Mas é um que é, por exemplo, expresso na parede da célula quando você tem estímulo, por exemplo, físico, né? E se você tem creatina no meio, você consegue ter uma mimetização desse estímulo e você consegue melhorar essa captação periférica de glicose. O paciente que tem diabetes, isso é sensacional. Você diminui a resistência periférica à insulina dele. E para o idoso? O idoso ele se beneficia da mesma coisa, né? O idoso ele geralmente é um pouquinho mais insulinopênico, né? Porque ele tem os seus 70, 80 anos, né? Ele já não tem o nível de atividade física tão grande assim. E aí, claro, você vai ter um efeito metabólico, né? Que chega a ser, né, semelhante ou próximo do paciente com diabetes tipo 2. Mas que você consegue melhorar fazendo essa suplementação de creatina. Agora, o que é o breakthrough? Aí sim é um trabalho de 2005, estudou cognição em idosos e o trabalho é brilhante na sua metodologia. Eu já falei para vocês de trabalho desonesto na metodologia, deixa eu falar de um trabalho honesto. Tá? Nesse estudo, o que o pesquisador fez? Ele pegou num tempo zero, aplicou um questionário, 2 testes de cognição para pacientes idosos. Suplementou creatina e aplicou novamente esse teste nesse tempo aqui. O que aconteceu com os valores? Subiram. Aí ele tirou creatina e aplicou novamente o teste aqui. Os valores caíram. Aí ele colocou a creatina de novo. Os valores subiram de novo. Mostrando o quê? Que a creatina era capaz de melhorar a função cognitiva de pacientes idosos. Cara, neurônio é célula, certo? Creatina funciona na obtenção de energia e recuperação celular, certo? Então, é plausível que você tenha uma melhora da função cerebral com creatina. Foi isso que esse pesquisador fez, mas ele fez de uma forma muito elegante, colocando a creatina, fazendo teste, tirando a creatina, refazendo teste, recolocando a creatina, fazendo teste. Para mostrar o quê? Que sim, aquele efeito da melhora dos testes cognitivos eram devido ao uso da creatina. Então, creatina para idoso? Boa. É isso que você tem que fazer, tá? Principalmente se você está falando de um idoso sarcopênico já, né? Bom por hoje? Então, ó, quero ver todo mundo no Interligas amanhã, tá? Não se esqueçam de se inscrever, o Interligas é gratuito para graduandos de formações relacionadas à área da saúde, tá? Medicina, biomedicina, farmácia, nutrição, fisioterapia, psicologia. Então, educação física. Então, ele é de grátis se você é aluno de algum desses cursos. É só você colocar seu comprovante de matrícula desse ano que a gente libera para você a inscrição. Se você não é, você é um profissional formado, você tem a possibilidade, de se inscrever também. Você vai ter lá um valor para pagar que ajuda a gente a manter esse programa justamente para os graduandos. E aliás, eu acho que eu não deveria precisar pedir isso, mas, cara, se você é profissional formado, entra pela via legal, não tenta ludibriar a gente não, é tão feio quando a gente pega alguém, cara, é desagradável, assim, dá um mal-estar, sabe? Você fala, pô, precisa isso, parece o cara que rouba a revista do vizinho, precisa disso, velho, Vamos ajudar a galera da graduação, Honestidade é um negócio que não deveria ser uma virtude, deveria ser uma obrigação, mas cultiva isso, Um pedidinho assim, light, tá? A gente se vê amanhã à noite, às 20, eu, Rodrigo Manda, falando de exames pra vocês, tá bom? Vamos seguir o dia, feliz dia do profissional de educação física, então, se você é professor, meus respeitos, meus cumprimentos, e meu carinho, minha admiração. Pessoal, então é isso, pessoal do YouTube. Mais uma live, quero ver vocês então, junto comigo no Interligas, os links estão aí de baixo, não esqueçam de se inscrever, ligar as notificações, deixar seu comentário se você não gostou de alguma coisa, se você gostou de alguma coisa,
Pra gente é muito importante a interação com vocês, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê. Até mais.